Porque quando uma pessoa ela está mais apegada à matéria, ela está mais apegada às coisas do que realmente se relacionando com Deus, qualquer coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar perdas e prejuízos, está entendendo ou não? Mas a verdade, sabe qual que é? É nessas mínimas coisas que a gente descobre onde muitas pessoas elas ainda não desenvolveram na vida delas a mentalidade da superação, elas não têm o espírito de superação. Ó Deus de Israel, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia tão importante para nós, o dia que se chama hoje, o dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, o melhor dia da nossa vida. E eu quero declarar já no início dessa reunião, eu creio em definições esse dia. Eu creio, meu Deus, em mudanças. Eu creio, meu Deus, nesse favor que esse mês de maio, meu Deus, o Senhor está liberando para as nossas vidas uma fluidez, uma mudança, uma transformação, meu Deus, respostas, situações que, meu Deus, precisavam, meu Deus, ter uma definição. A gente sabe que quando nós lemos aquela palavra sempre nas orações de ceia, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei, prosperarei, abençoarei a sua terra. Ah, Senhor, eu creio nessa palavra. Quando a casa vai sendo colocada em ordem, as coisas vão sendo ajustadas e arrumadas. Aquele, meu Pai, que ainda não tinha se arrependido, agora se arrependeu. Aquele que ainda não tinha se humilhado, agora ele se humilhou. Aquele que não havia ainda, meu Pai, dado ao Senhor o que ela precisava dar, agora a tua palavra disse: o meu povo que se chama, o meu povo que está sempre chamando pelo meu nome, Deus, Senhor, me responde, me atende, me abençoa, muda a minha vida. Senhor, que criou os céus e a terra, faz na minha vida. Ó Senhor, o Senhor está dizendo bem claro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei. Você acha que eu não vou te ouvir? Você acha que eu não vou atender? Você acha que eu não vou te responder? Você acha que eu quero seu mal? Você acha que eu quero que as coisas fiquem na sua vida da maneira que elas estão? Não, essa não é minha vontade, esse não é o meu prazer. Eu não estou
na vida de uma pessoa para fazê-la sofrer, mas eu estou na vida de uma pessoa para ela aprender a viver pela fé, aprender a depender e confiar em mim. Senhor, eu quero aproveitar e repreender toda obra armada, preparada, arquitetada, setas, dardo, opressão, talvez até, Senhor, uma falta de raciocínio, uma sonolência, uma inveja, um olho gordo, uma palavra maldita, uma oração contrária, alguma carga negativa, alguma opressão, algum levante, alguma retaliação, alguma coisa que talvez ela esteja até mesmo nesse momento sentindo no corpo dela, sentindo, meu Deus, aí no organismo, sentindo, meu Pai, e talvez isso queira roubá-la nessa manhã. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, eu cancelo em nome do Senhor Jesus, eu desautorizo desde já alguma coisa que está atrapalhando, que está travando, que está impedindo, que está roubando, saia em nome do Senhor Jesus, que não tenha poder sobre a vida dela, que ela seja, meu Deus, nessa reunião dessa terça-feira, que ela seja renovada, que ela seja abençoada, que ela seja vivificada. Como agora, meu Deus, pela manhã, nós orávamos, e o Teu Espírito nos enchia e nos renovava, e nos fortalecia. Oh, meu Pai, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui. Como, meu Deus, Salomão, ele colocou o nome de Jerusalém como o Monte Sião, a cidade de Sião. E ele colocou esse nome porque Sião, quando ele colocou, aqui vai se chamar a cidade de Sião, porque é o lugar aonde a presença de Deus ela habita. A presença de Deus ela se encontra. Ah, Deus, eu sei que a tua presença, eu sei que o Senhor já estava nos aguardando, nos esperando, para buscarmos, cultuarmos ao Senhor. Então eu creio, Pai. Eu creio que nós não entramos na sua presença, nós já andamos com o Senhor, estamos na sua presença. E eu tomo posse nessa terça-feira em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio em rompimentos, eu creio em mudanças, eu creio em superação, eu creio em milagres. Eu creio, Jesus. Muito obrigado, Deus. Não deixe ninguém sair daqui do mesmo jeito, mas que todos sejam poderosamente transformados e abençoados, meu Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor preparou para mim o melhor vinho. Diga: eu acredito que neste mês de maio, diga: eu beberei. Diga: de um vinho que eu não conheço, mas eu vou conhecer, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar, por gentileza. O título da nossa mensagem dessa segunda-feira que o Senhor nos deu, ele fala de superação. E você já parou para fazer essa pergunta para você? Se você tem crescido e desenvolvido na sua vida essa mentalidade
para que assim você tenha esse espírito na sua vida? Porque é muito bacana nós vermos pessoas superando limites, os seus limites, quebrando, recordes, vencendo coisas que nunca venceram. A gente tem ouvido mais testemunhos aqui no altar, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, aonde pessoas que estão aqui na nossa igreja já até deram seus testemunhos, e nessa jornada de fé elas têm superado, elas têm vencido. E às vezes quando a pessoa assiste o testemunho, ainda até o Bispo estava comentando isso ontem à noite, às vezes uma pessoa ela ouve um testemunho, num testemunho ela pode se abrir. O que eu quero dizer? Ela pode se abrir, ela pode se inspirar no testemunho e falar, eu vou ser o próximo, eu vou testemunhar como ela está testemunhando. Ou ela pode se fechar. Para ele é mais fácil. Só que superação, você só passa realmente a ter esse espírito na sua vida quando você é capaz de começar, e isso é uma questão de decisão, de superar aquelas mínimas coisas. Aquelas coisas, agora mesmo nós estávamos vindo agora para Taquari, alguém comentou alguma coisa, e ainda eu dei um exemplo bem simples ali, algo do que foi falado, mas eu posso pegar vários exemplos, como eu vou pegar o da vida de Jó, aonde, só para você ter uma noção, Jó, ele não nasceu no Egito. Ele não fez parte daquele grupo de israelitas que nasceram no Egito. Ele não fez parte. Ele nasceu... o Jó, ele era um hebreu, um israelita. Não, ele não era um hebreu, ele não era um israelita. A Bíblia diz que Jó, ele era justo. Jó, ele era íntegro. Jó, ele era um homem que temia a Deus. Jó, ele era um homem que se afastava do mal. Jó, ele tinha na vida dele estabelecido valores e princípios que a Bíblia fala que eles na verdade são, eles são os alicerces do trono de Deus. Diga comigo, justiça e retidão são os alicerces do trono de Deus. Então, peraí, justiça e retidão. Então, o que você vai encontrar no trono de Deus, na natureza de Deus, no caráter de Deus? Justiça, ele é justo. Retidão, ele é reto. Ele é correto. Não tem como no caráter do Senhor haver um desvio. Não há desvio. Desvio de caráter. Desvio de conduta. Não existe isso. Nós podemos ter desvios. Nós podemos errar. Deus não tem como errar. A natureza do Senhor.
o que há no nosso Deus? A justiça, a retidão. E ainda no próprio versículo do Salmo 84, acho que 89, 14, se não me falha a memória, lá fala que o amor e a fidelidade eles vão à frente. Então o Jó, eu ainda falava um tico isso ontem à tarde, o Jó, ele se deparou com uma situação na vida dele, aonde Satanás, ele queria provar para Deus que Jó, na época que ele viveu, ele mantinha uma certa fidelidade a Deus, não porque ele se tornou esse homem íntegro, justo, temente a Deus. Não, ele não é esse homem. Ele não se tornou nessa pessoa. Ele te agrada, ele te obedece porque você deixou as bênçãos entrar na vida dele. Então, do jeito que entrou as bênçãos na vida de Jó, deixa elas saírem da vida dele agora. Deixa ele perder o que ele tem. Deixa ele ficar sem o que você encheu a vida dele. Você encheu, ó Deus, ó Todo-Poderoso, você encheu a vida do Jó de bens. É por isso que ele te obedece, ele te teme, ele anda, ele vive da maneira que ele está vivendo. Faz um teste com Jó. Diga comigo, há momentos que nós precisamos de milagres, mas há momentos que nós precisamos de um processo. E naquele momento, Jó entrou num processo aonde ele mal imaginava que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque como que dá para enxergar Deus quando você vai vendo uma notícia atrás da outra te avisando que você só está tendo perdas? Não foi o que aconteceu com Jó? Ele não começou a receber uma notícia atrás da outra, dizendo para ele que algo tinha acontecido, algo tinha surgido, de repente, veio um bando de caldeus, veio um raio do céu, e de repente aconteceu tal coisa e ocorreu tal coisa com todos os seus filhos. Gente, foi uma notícia pior do que a outra. Para acabar, a última notícia que ele recebeu foi que os filhos tinham feito uma festa, estava tudo bem, de repente, até a casa que eles estavam morando desabou. Os 10 filhos morreram. E eu quero te fazer você entrar na história e ajudar você a entender sobre essa superação. Como que eu desenvolvo ela? Como que eu cresço nisso? Como que eu fico bom nisso? Quando é que eu tenho esse espírito na minha vida de superação? É quando você precisa, ou melhor, quando você está passando por um teste, por um momento doloroso, difícil na sua vida, e você vai dar uma resposta de acordo com aquilo que está dentro de você. Mas o que tem que estar dentro dessa pessoa, bispo? Diga comigo, justiça e retidão. O que eu disse? Você tem vivido uma vida justa? Você tem vivido uma vida reta?
correta? Você se tornou nessa pessoa? Hoje, o que é mais importante para você? O que você tem com Deus ou o que você tem na tua vida? Hã? O que é mais importante para você? O que você tem no teu relacionamento com Deus ou o que hoje na sua vida você olha, eu tenho casa, tenho carro, tenho dinheiro, tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, tá bom. Porque às vezes a pessoa ela não percebe, você vai observando uma pessoa em pequenas coisas. Uma pessoa virou para mim e falou assim, eu estava caminhando muito bem, minha vida estava andando de vento em polpa, mas aí aconteceu um acidente, escute, aconteceu um acidente. Imagina uma pessoa aonde um acidente não faria assim nem cócegas perto de tudo que a pessoa tinha construído. Vamos dar um exemplo mais simples? Você tem um guarda-roupa que se nós abrirmos lá agora, você tem várias trocas de roupa? Sim ou não? Se caso acontecer de você comprar uma camisa, uma roupa nova e ela manchar, e ela estragar, ela rasgar, você vai ficar muito chateado, você vai ficar muito entristecido, você vai ficar muito aborrecido, você vai ficar muito mal ao ponto de você se voltar contra Deus? Bispo, mas aí é um exemplo fácil de responder. Não. Fácil porque talvez você não está apegado àquela roupa que você acabou de adquirir. Porque quando uma pessoa ela está mais apegada à matéria, ela está mais apegada às coisas do que realmente se relacionando com Deus, qualquer coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar perdas e prejuízos, está entendendo ou não? Mas a verdade, sabe qual que é? É nessas mínimas coisas que a gente descobre onde muitas pessoas elas ainda não desenvolveram na vida delas a mentalidade da superação. Elas não têm o espírito de superação. Porque as perdas que Jó sofreu na vida dele foram bruscas, foram violentas, foram agressivas. Tanto que a própria mulher dele falou, rapaz, você está mantendo a tua vamos juntos? Você está mantendo o quê? Vamos de novo? Você está o quê? Deixa eu ver se eu estou com esse versículo aqui. Olha aqui. Cadê? Essa parte da mulher que ela falou para ele. Aqui, Jó 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Na versão Almeida vai estar escrito a tua sinceridade. Ô Jó, me responde uma coisa aqui. Você vai continuar sendo esse cara íntegro? Está adiantando isso? Está resolvendo alguma coisa na sua vida? Por que você está mantendo a tua integridade? Você ainda mantém, deixa eu pegar aqui na minha
versão NVT, que eu trouxe a Bíblia aqui, o 2, eu não preparei isso aqui, por isso que eu estou pegando isso aqui agora, mas aqui também está falando de integridade. Você ainda tenta manter a sua integridade? Mas, gente, quando você vai em Jó, capítulo 1, Jó, ele era conhecido pelo quê? Não era pela sua integridade? Eu não comecei o culto falando que Jó não era israelita. Ele não nasceu no Egito, na época que Israel começou a ser gerado. Ele não veio da linhagem de Abraão. Ele era um homem diante de Deus íntegro. Não foi isso que eu falei? Ele era íntegro. Ele se tornou uma pessoa, diga comigo, preparada. Diga comigo, preparada para superar qualquer coisa na vida dele. Sabe quando uma pessoa, ela tem um alicerce na vida dela. A vida dela está tão bem alicerçada, tão bem estruturada. O que tem dentro dela não se compara com o que está fora. Não pode medir a vida dela pelo que está fora. Por quê? Porque o que está dentro dela é superior, é maior, é mais forte. E tudo que aumenta e cresce na vida dela externa vem de uma base, vem de um alicerce, vem de uma estrutura, vem de um caráter forte. Diga comigo, Jó tinha um caráter forte. Jó tinha um caráter forte. Ele tinha ainda uns pontos na vida dele que precisava mudar, trabalhar. Ele tinha, tanto que ele fala, né, que o que eu temi me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Mas ele era íntegro. E a mulher dele foi usada pelo diabo para falar para ele: rapaz, a tua integridade não está resolvendo mais nada. Assim, larga a mão dessa integridade, abre mão disso aí, rapaz. Amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa a Deus e morra. Você já pensou a pessoa que você mais ama depois de Deus? Ela dá para você um conselho para você se voltar contra aquele que te deu a vida, aquele que vem cuidando de você, vem abençoando. Você volta contra o Criador, contra o que te deu tudo isso. E decida que você vai morrer, escolhe, vá para a sepultura, morra. Ele falou para ela: você fala como uma insensata, né? Uma tola. Você está cega, mulher. Você aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Diga comigo essa parte. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O que Jó não fez? Aí no 1:21 diz assim, ó, vou pegar o 20 também. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Olha o que só sai desse homem. Gente, quando você está passando por um momento difícil, você cai de joelhos em adoração? É isso que sai de você? Ou sai de você reclamação, murmuração, chateação,
desânimo. Acho que não vou na igreja. Vou parar de lutar por isso. Olha aqui. Jó levantou-se, rasgou o manto. Diga comigo, Jó não deitou numa cama, não se prostrou. Diga, não se entregou. Diga, a Bíblia diz que ele se levantou. O que ele fez então? Mas ele tinha tudo que ele tinha acabado de ouvir, tudo, era uma perda pior do que a outra, era uma perda gigantesca, violenta, brusca, agressiva. E aí, em cima de tudo isso, ele ainda se levanta? Será que ele não era um cara insensível, não? Será que realmente ele amava esses filhos? Ele se importava? Ele se preocupava? Será que era... Talvez não era tão importante assim, né, bispo, para Jó? Não. Claro que era. Tanto que era que a Bíblia fala que no final da vida dele, depois desse processo de 9 meses, que os estudiosos dizem, né, que foi um processo de 9 meses, a Bíblia diz que Jó, o que aconteceu com ele? Ele morreu ou ele foi restituído? O cativeiro dele foi o quê? Foi virado. Como que o cativeiro de uma pessoa como Jó, que viveu só perdas, bispo, dá para recuperar? Dá para viver uma restauração? Dá para viver uma restituição? Dá para sair desse processo crendo, acreditando que eu vou dar a volta por cima? Diga comigo, Jó deu a volta por cima. De novo, Jó deu a volta por cima. Diga, e se eu acreditar? Diga, eu vou dar a volta por cima. De novo, eu vou dar a volta por cima. Jó deu a volta por cima. Você consegue entender o que é uma pessoa que um dia ela está aqui embaixo e de repente você vê ela lá em cima de novo? Um dia ele estava lá em cima, ele desceu. E parecia que ele nunca mais ia se levantar. Mas Jó deu a volta por cima. O Jó deu a volta por cima. Mas aqui, no momento da dor, no momento difícil, no momento só de perdas, a Bíblia fala que saiu dele, olha aí, ó, está escrito, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, saiu dele a adoração. Diga comigo, o ato de adorar é uma arma violenta, diga, para derrotar o mal. Você sabia disso, né? Você sabia disso, né? Todos sabiam disso, né? Ou você esqueceu? Ou você esqueceu que a gente todos os anos prega aquela palavra de Josafá no final do ano? Que Josafá, ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo, nessa peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor vai dar a vitória, mas eu quero que vocês vão à frente. E eles foram à frente. Como que eles foram para aquela batalha? Como que eles foram em direção àquele inimigo? Louvando, adorando, tocando seus instrumentos. E à medida que eles iam louvando, adorando, aconteceu uma situação entre os inimigos, um começou a matar o outro, ficou uma situação onde todos os inimigos foram vencidos e derrotados, porque um acabou matando o outro. Só ficou os despojos quando eles chegaram lá. Por quê? Porque uma pessoa que conhece verdadeiramente a Deus,
ela sabe que uma das formas de superar o mal é a adoração. Você quer superar o diabo? Você quer superar um momento de dor? Você quer superar um momento difícil? Você precisa aprender a adorar. Quem estava aqui domingo? Quem ouviu a bispa falar dela ensinar o pessoal do louvor a adorar? Hã? Então, e ainda, ele no 21, ele diz, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Ele quis deixar claro assim, ó, deixa eu falar, Senhor, eu vim do ventre da minha mãe nu. Eu nasci nessa condição. Se o Senhor está deixando claro para mim aqui agora, que chegou o meu fim, terminou, encerrou, eu não vou mais viver, acabou, é isso mesmo? Então, do mesmo jeito que eu vim do ventre da minha mãe, então eu vou morrer, eu vou descer a sepultura, eu vou partir, e nu partirei. Diga comigo, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Diga comigo, Deus, Ele me abençoou. Mas neste momento, diga, Ele permitiu tudo que Ele me deu, diga, sair da minha vida. Diga, Ele permitiu. Ele entendeu isso. Ele entendeu que Deus permitiu. Talvez não fazia muito sentido, muita coisa, mas em nenhum momento, Jó, você vai ver aqui, ó. Ainda ele fala aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora no 22, por gentileza. De novo, diga comigo, em tudo isso, Jó não pecou e não fez o que, igreja? E não o quê? E não culpou a Deus do quê? De coisa alguma. Aí aqui embaixo a Bíblia fala que a mulher dele manda ele amaldiçoar Deus, abra mão dessa integridade, e aí ele deixa claro para ela, mulher, você é uma insensata, parece que você não aprendeu nada até agora, mulher, parece que você está aqui comigo, parece que você não consegue reconhecer, ver que tudo que nós vivemos foi por causa da minha integridade no Senhor. Não é porque eu sou bom, porque eu sou capaz, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais esperto, porque eu sou... Não tem a ver com nada disso, tem a ver com o que estava aqui, ó, e há aqui. Você está pedindo para eu abrir mão de uma coisa? Que é melhor cortar minha cabeça e eu morrer do que arrancar isso aqui de dentro de mim. Ninguém pode tirar de mim a minha integridade. Você aceitou muito bem, com muita alegria, com muita festa, o bem do Senhor. E agora passar por esse processo, passar por esse momento. Se Deus quis recolher nossos filhos, se Deus quis permitir os camelos, os animais, a quantidade de servos que perdia-se de vista o quanto de servos nós tínhamos, o Senhor preferiu levar tudo embora. Eu vou dar uma má resposta agora, vou ter uma má atitude. Diga comigo, Jó tinha uma visão de fé. Diga, havia uma perspectiva de esperança, de confiança. Diga comigo, ele não se entregou a tudo que ele estava, diga, vendo, ouvindo e sentindo. E por isso, Jó nos dá uma lição de superação. Jó nos ensina o que é superar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vem algum pensamento, deixa eu pegar aqui que eu abri, acho que ontem à tarde eu falei desse versículo. Mateus
na NVT 6, acho que é na versão NVT 6. Quem lembra daquela passagem que a Bíblia fala que não é para a gente se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber? Lembra dessa passagem? Você lembra que o Senhor fala, acho que até na versão a mensagem fala, né, que existem muitas pessoas no mundo, né, nem as 5 melhores pessoas do mundo se vestem melhor do que os lírios, né? E aí eu estava meditando nessa palavra, que está aqui no versículo 31 na NVT. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque é o que está acontecendo nesse momento. Ainda ontem o menino estava dando testemunho que chegou um momento da vida dele que ele tinha arroz para comer na refeição. Ele tinha arroz. Eu me lembro, né, que muitas vezes em casa a gente tinha o arroz. Ele tá numa situação mais difícil do que a nossa. A gente tinha arroz, tinha farinha e tinha ovo. Quantas vezes o que tinha para comer era isso? Eu não estou dizendo que ovo é ruim, não. A gente come aqui ovo, aqui serve ovo na cozinha todo dia. E ovo é importante. Mas o que eu quero dizer é que o cardápio praticamente não mudava. Você está entendendo o que eu quero dizer? O cardápio era o mesmo. Da igreja ajudar por 1 ano com cesta básica, porque meus pais não conseguiam trabalho, não conseguiam emprego, não conseguiam pagar o básico, o mínimo, água, luz, aluguel, comprar comida. Não tinha. Não sobrava. Era um devorador, era uma situação desgraçada, demoníaca. E aí a Bíblia está dizendo, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Diga comigo essa parte. Essas coisas, mais forte, essas coisas ocupam o que, igreja? De novo, essas coisas ocupam o quê? O que ocupa os pensamentos dos pagãos? O quê? Diga as preocupações. Diga na mente dos pagãos, daqueles que não amam a Deus, não temem a Deus, não confiam em Deus. Diga o que ocupa os seus pensamentos. Diga comigo, são pensamentos de medo, de dúvida, de incredulidade. Diga de uma preocupação inútil. Esse pensamento você já superou ou você ainda é dominado por ele? Fala a verdade para você. Quais são os pensamentos que você ainda não superou? Quais são os pensamentos que na sua cabeça, vem na sua mente, que você ainda não superou? Deixa eu te falar uma coisa, se você não superar esses pensamentos que os seus pais tiveram, esses pensamentos que o mundo está tendo aí fora, se você não supera aqui, você não vai superar aqui fora. É aí onde muita gente não consegue crescer, desenvolver na vida a mentalidade da superação, para que assim ela tenha o espírito de superação. Todos os dias,
Nós precisamos muitas vezes clamar o sangue de Jesus na nossa mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Senhor, eu não aceito pensar assim. Eu não vou pensar assim. Eu não vou enxergar as coisas assim. Ei, Jó, ele estava numa briga, num desafio. Ele estava ali numa crise interna, aonde tudo que estava sendo mostrado para ele, cada dia da vida dele, mostrava para ele: você não vai se recuperar, você não vai sair dessa, acabou para você, é melhor você morrer, abandona a tua integridade. Tá vendo? Olha o que Deus, esse Deus que você diz servir, diz buscar, diz cultuar, o que ele está deixando? Cadê o teu Deus, Jó? Cadê teu Deus? Quantas vezes um familiar chega em você e fala: mas você vai nessa igreja tantas vezes, cadê teu Deus? Por que a tua vida não muda? Cadê teus resultados? Por que a tua vida não explodiu em bênçãos? E aí, você supera? Muitas vezes, essas mentiras do diabo que querem te confundir? Será que você supera? Igual alguém falou uma coisa para mim, de uma situação, e aí a pessoa falou: eu ouvi, eu me calei. Eu falei: eu não teria me calado. Porque tem coisas que você não tem que se calar, você tem que se posicionar. Mas é isso que o diabo quer. O Jó, quando ele ouviu a mulher dele falar: ô Jó, abandona a tua integridade, rapaz. Amaldiçoa esse Deus e morra. Diga comigo, se ele tivesse ficado calado e não tivesse se posicionado com a sua própria mulher, diga, ele teve que se posicionar em relação à sua própria esposa. Ele teve que virar para ela e falar para ela: mas para de falar, para. Você estava aceitando o bem de Deus com prazer, mulher. Você tinha prazer das bênçãos, você tinha satisfação. Você chegou a dizer que amava a Deus, que agradecia a Deus, que Deus era importante para você. Agora que chegou um momento desafiador, difícil, você não quer superar ele, não quer passar por ele, você não quer ter que lidar com ele. Como que você vai ter uma vida bem alicerçada e construída, que você muda de acordo com as circunstâncias? Então tá tudo bem, eu tô tudo bem. Tá um momento desafiador, difícil, aí agora eu tô mal, não tô bem. Quem está entendendo a palavra? Você tem o espírito de superação? Você pode dizer que você chegou até aqui porque você decidiu superar qualquer problema, qualquer situação. E você está determinado a superar coisas que até hoje você não superou. O que tem na tua vida aí que você não superou? Gente, se eu começar aqui a falar, a dar exemplos, quantas vezes na igreja, na obra, quantas vezes no lidar com... na verdade, eu tenho até um testemunho no canal do YouTube, nos Destinos, que eu relato coisas que eu não quis superar, coisas que eu não quis vencer, coisas que eu não quis lidar, não quis enfrentar, e eu perdi. Aquilo foi uma derrota naquele momento, foi uma perda. Ah, você não quer? Eu confio na mão de uma outra pessoa, eu honro uma outra pessoa, eu abençoo, como a bispa falava no domingo, né? Eu pego as capas que alguns abrem as mãos, soltam. Aí para trás, anos atrás aí, eu abri mão de capas. Por quê? Porque eu cedi para o medo, porque eu cedi para a covardia, porque eu cedi para a incredulidade, porque eu cedi para a coisa errada, porque ainda não existia essa integridade, essa justiça e retidão que deveria existir. Que são os alicerces do trono do Senhor. E se você está aqui,
E está sempre ouvindo a palavra, está sempre recebendo as direções. Mas talvez você ainda não tenha uma listinha. Peraí. Ó. Preciso superar isso aqui na minha vida. Preciso vencer isso aqui. Eu estou profetizando que eu vou beber de um vinho que eu nunca bebi. Eu estou profetizando que esse ano eu vou viver o que eu nunca vivi. Mas eu não estou superando essas mínimas coisas. Eu não estou superando essas pequenas situações. Você acha que uma pessoa que diz que vai ter um ano, o melhor ano da vida dela, mas ela não é capaz de superar ela mesma, de estar na igreja, de cultuar a Deus, superar, às vezes, uma situação, deu uma dor de cabeça, mas quantas vezes você já deve ter tido dor de cabeça e não deixou de trabalhar, não deixou de fazer as coisas? Quantas vezes você viveu um momento desafiador, difícil, e você pegou uma faca e colocou aqui no teu pescoço e falou, agora eu vou me matar, porque eu estou passando por esse momento difícil e eu acho que eu não vou sair dele. Foi isso que você fez? Não, você orou, você jejuou, você buscou a Deus, você entrou num propósito, você acordou na madrugada. E ainda que você não tenha feito tudo isso, mas você falou, não, eu vou enfrentar, eu vou superar, Deus vai me ajudar, eu vou ter vitória. Então, em nome de Jesus, para de ficar com esses pensamentos, com essas preocupações inúteis, fúteis, que está todo mundo igual ontem. Ele, de novo, ele trouxe à tona ali no testemunho uma coisa que está visível aí, a preocupação das pessoas, com o que está acontecendo aí fora, com o que o país está vivendo, como as coisas estão sendo encaminhadas. E aí, você vai focar nessas coisas ou você vai desenvolver o espírito da superação? Porque, para terminar e nós orarmos, aqui, Jó, capítulo 42, diga comigo, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou, diga, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. De novo, Deus, o Senhor, o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro. E lhe deu em dobro. Diga comigo, Jó deu a volta por cima. De novo, Jó deu a volta por cima. Diga, Deus recompensou Jó. Diga, em dobro. E eu declaro, diga com mais força, eu profetizo, que assim como aconteceu na vida de Jó, diga, vai acontecer na minha vida. Fala com fé, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou alimentar esses pensamentos inúteis de preocupações que não me ajudam em nada. Diga, mas eu vou superar na mente, no coração, na vida, diante de cada desafio. Diga comigo, eu preciso, diga, de um milagre. Mas muitas vezes, diga, muitas vezes, o que nós precisamos, diga, de um processo. Diga, eu tenho consciência que eu estou num processo. Diga, e no término dele, assim como foi na vida de Jó, o cativeiro dele virou, a vida dele mudou, ele deu a volta por cima. Diga, em nome de Jesus, eu vou dar a volta por cima. Então eu quero que você fique em pé e levanta as tuas mãos e fala isso para Deus, Senhor, eu vou dar a volta por cima. Eu sei que eu vou superar coisas que eu nunca superei. Hoje parece que não. Ontem mesmo o rapaz dizia, parece que eu nunca vou sair dessa condição. Eu tenho que tomar ônibus, eu tenho que comer somente arroz, eu só tenho que pagar dívida e pagar dívida e pagar dívida. Parece que nunca vai sobrar, parece que nunca vai sobrar, parece que nunca vai sobrar, parece que nunca vou ter para fazer outras coisas, mas eu declaro aqui nesta manhã, em nome de Jesus, eu vou dar a volta por cima. Eu vou, meu Deus, viver uma virada na minha vida. Eu vou ver a glória do Senhor.
de uma maneira que eu ainda não tinha visto, de uma maneira que eu ainda não tinha vivido. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, como Jó se levantou. Eu vou me levantar. Houve um momento que ele disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei, há um Redentor, há um Salvador, há um Deus que salva, que cura, que liberta, que restaura, que transforma. E Ele vai fazer isso na minha vida. Ele vai mudar minha história. Ele vai reescrever a minha história. Ele vai mudar, meu Pai, a minha vida. Eu creio, Senhor. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou vender como eu nunca vendi. Eu vou prosperar como eu nunca prosperei. Eu vou crescer como eu nunca cresci. Eu vou avançar como eu nunca avancei, Senhor. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Jó não abriu mão da integridade dele. Jó não abriu mão, ó meu Pai, da retidão, da justiça. Ele não abriu mão, meu Pai, da pessoa que ele tinha se tornado. E chegou o dia que ele disse: Deus, eu sei que podes fazer todas as coisas. Diga comigo, Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De novo fala: Deus, eu sei que o Senhor tem poder para mudar minha vida. Diga: para mudar minha história. Diga comigo: e ninguém pode frustrar os planos do Senhor na minha vida. Não, você não vai terminar do jeito que você está. Não acredita nessas mentiras do diabo. Você vai superar. E você vai superar. E você vai superar mais um novo desafio. E você vai superar esse problema financeiro. E você vai superar esse problema familiar. E você vai superar essa questão que você está vivendo na justiça. E você vai superar esse momento de pressão. E você vai superar. Fala isso para você: eu vou superar. Eu vou superar na mente. Eu vou superar pela fé. Eu vou superar na vida. Eu vou vencer. Eu não vou retroceder. Eu não vou desistir, porque o Senhor que estava na vida de Jó, Ele está na minha vida, Ele está comigo, e eu não tenho que temer, eu não tenho que duvidar, eu não tenho que abrir mão, meu Pai. Eu tenho que perseverar e acreditar que o Senhor está comigo, que o Senhor está na minha vida. Vamos, meu querido, minha querida, se levanta agora, se levanta no Espírito agora, se levanta na fé, ouça a palavra de Deus, ouça a voz dEle, e deixa isso ser cravado no teu peito, no teu coração. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou desistir do que eu sonho, eu não vou desistir da promessa que o Senhor me fez, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Como Jó, ele viu a vida dele ser levantada. A vida dele foi levantada. Ele viu a glória de Deus. Eu vou dar a volta por cima em nome de Jesus. Eu vou, Senhor. Eu vou. Em nome de Jesus. Eu vou. Destruído aquilo que foi uma destruição, perdas e perdas. Levanta tuas mãos e diga: Ele é o Deus. Ele restaura. Ele restaura como a de Jó foi restaurada. Tirou ele do pó, do esterco. Tirou ele da vergonha, da humilhação. Ele restaura.
Ele restaura. Tudo que Jó perdeu, o Senhor devolveu a ele o dobro. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso. Ele restaura, Ele restaura. E o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Eu quero que você dê a mão para essa pessoa que está do teu lado. Vamos fazer a oração da concordância. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria no nosso meio. O que nós ligássemos na terra seria ligado nos céus. Ó meu Pai, eu quero concordar com essas pessoas que estão aqui comigo nessa manhã. E nós estamos aqui numa mesma fé. Nós estamos aqui no mesmo espírito. Na certeza que o Deus que mudou o cativeiro de Jó, fez o cativeiro dele virar, fez a vida dele ser restaurada. O Senhor deu de volta, o Senhor devolveu, o Senhor derramou na vida dele. Meu Deus, uma medida dobrada de tudo que ele tinha perdido. E nada pôde derrotar e vencer Jó. Eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo com as suas mudanças. Eu concordo com os seus milagres. Diga comigo, aquilo que tinha o poder de me destruir, de me derrotar, de me vencer, de acabar com a minha vida. Diga hoje, eu estou dando a volta por cima. Fala para essa pessoa que está do teu lado, que você está segurando a mão dela. Fala para ela, você vai dar a volta por cima. Se prepara que você vai dar a volta por cima. Se prepara que você vai dar... Olha no olho dela, você pode olhar? Olha nos olhos dela e fala, você vai dar a volta por cima, viu? Você vai viver uma grande virada. Você vai ver a glória de Deus na tua vida, como você não tinha visto ainda, em nome de Jesus. Eu declaro o espírito de superação dominando a tua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Eu te amo. E eu sei que o Senhor está aqui, fazendo uma obra incrível, porque nos levantamos no Espírito, nos levantamos na fé. E é por isso que a nossa vida tem caminhado, meu Pai, de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.